Estamos de volta com o quarto e último bloco dessa entrevista com o Joel Tristão Júnior. Joel, nós falamos sobre saúde, SUS, situação dos municípios, e aí passa pelo campo, infelizmente, passa pelo campo da política. E nós estamos vendo aí o Brasil na situação que está atravessando. Como você está vendo essa crise que se abateu em quase todas as instituições do nosso país? Olha, Dilson, a gente não vai aqui, na verdade, tecer grandes comentários sobre essa situação, porque a todo momento você ouve, né, e vê as opiniões dos grandes economistas do Brasil. O que os economistas têm falado? Que nós estamos vivendo uma crise em decorrência de falta de controle de gasto que aconteceram em períodos anteriores. Quando você tem um gasto maior do que uma receita, em algum momento você vai pagar por isso, por você deixar ter acontecido isso. E que realmente foi o que aconteceu. Então o governo, na verdade, o que aconteceu com o governo? Aquilo que eu falei com você desde o início. Se o governo não tem um equilíbrio fiscal e financeiro, vai refletir nas relações políticas dele. E quando começa a ter, na verdade, conflitos nas relações políticas, as instituições vão ficando mais frágeis, e aí você tem um descontrole de comando, você tem as empresas que reduzem os investimentos, e os investidores internacionais, devido a essa inconsistência, a essa fragilidade política e de governabilidade, os investidores internacionais, o que eles fazem? Eles vão embora. E o mais agravante, né? O Brasil, todo mundo sabe que o Brasil, na verdade, ele exportou, por exemplo, matéria-prima básica para a China. A China era a maior compradora de matéria-prima básica do Brasil. A China hoje também passa por uma crise, então ela reduz isso. E vai aquele efeito cascata. Aquele efeito cascata. Você deixa de exportar, as empresas deixam de fazer investimento, deixam de produzir, aí você tem menos emprego, e aí você tem menos consumo, consequentemente você passa a não ter o controle das instituições. Todas as instituições ficam enfraquecidas e ficam, na verdade, com a incerteza do que vai acontecer o amanhã. Agora, Joel, a gente tem ouvido muitas pessoas lá de Bom Jesus falando com relação a... Parece que tem um grupo lá muito interessado em que você venha a se candidatar prefeito de Bom Jesus na próxima eleição. O que é boato, o que é de fato nisso? Olha, Dilson, você, no início desse bloco, falou que eu não sei se é felizmente ou infelizmente, as decisões são políticas. E realmente elas são. Quando você está à frente, por exemplo, de uma instituição que trabalha com saúde pública, isso aí fica claro, que as decisões são políticas. E devido a esse trabalho que nós fizemos no hospital e também a minha trajetória profissional... Até questão familiar, essa história de vida, né? E também pelo fato que eu fui uma pessoa que toda a vida me preocupei com o meu município, preocupei com a minha gente. Alguns amigos, né, me procuraram e me perguntaram se tinha possibilidade de eu, na verdade, se eu toparia ou se eu estaria disposto a me candidatar, né, nas próximas eleições. Aí o comentário que eu fiz foi o seguinte: numa reunião com poucos amigos, eu falei assim, olha, se for para ajudar, eu coloco meu nome à disposição. Essa foi a palavra que eu falei. Você já faz isso sem o cargo? Sem o cargo. Né, eu já faço, né, eu dou minha contribuição para a comunidade sem o cargo, né, sem ocupar o cargo de prefeito. Se for para ajudar, eu coloco meu nome à disposição. A partir do momento que eu falei isso, aí começaram mais pessoas me procurar. E mais pessoas procurar. E mais pessoas procurar. E aí, a partir do momento que você tem essa procura, você passa justamente a fazer uma análise. Olha, será que eu posso realmente ajudar? Eu posso realmente entrar? Aí você fica assim pensando. Se você às vezes não entrar, você pode proporcionar que uma outra pessoa
entre e às vezes não faça um bom trabalho. Então, quer dizer, se a gente afastar também da responsabilidade, fugir da responsabilidade, a gente também, depois você não pode ficar reclamando. Então, olha, só para você ter ideia, minha família já tá praticamente criada, eu tenho uma filha que se formou em medicina há menos de 30 dias, ela já está trabalhando e está fazendo, tem 24 anos, meu filho está terminando o ensino médio também para prestar vestibular no final do ano. A minha esposa é funcionária pública estadual na Secretaria de Educação. Eu profissionalmente, Edilson, eu já me realizei profissionalmente, Deus permitiu isso. Te deu uma estabilidade. Me deu uma estabilidade profissional e financeira. E Deus é muito generoso comigo. Ele tem permitido que eu conquiste muitas coisas. E também tem permitido que eu ajude pessoas. Eu falo o seguinte, se for para eu ajudar as pessoas e fazer com que a minha família tenha orgulho de mim, eu vou ser candidato. Aí eu te pergunto uma coisa. Nós chegamos a fazer uma pesquisa aqui, através do Jornal Semana, aqui em Caratinga, com relação à opinião das pessoas quanto a novos nomes na política. E percebemos que o pessoal, a maioria, entende que devam existir nomes novos na política. E a gente conclui que há uma necessidade hoje de que as administrações de governos, o ocupante seja mais um gestor do que um agente político. É aí que se calça a possibilidade de você se candidatar? A gente tem conversado com muitas pessoas, Edilson, e o anseio da população é isso, que agora tenham nas prefeituras pessoas que têm esse perfil de gestor, que vai conduzir, na verdade, um equilíbrio fiscal, um equilíbrio receita-despesa e a possibilidade que os poucos recursos que vêm, que eles são realmente bem administrados. Se for nesse contexto, eu coloco meu nome à disposição. Mas a gente sabe também que dentro disso aí, não é o Joel Tristão Júnior que quer ser. Então você tem grupo, você tem que ouvir. É o momento de ouvir, é o momento de agregar pessoas, é o momento de ouvir as pessoas, os anseios das pessoas de lá, tá? É o momento de ouvir os grupos, ouvir as pessoas, que tem outras pessoas também que pleiteiam isso. Então é o momento de ouvir essas pessoas, de aproximar dessas pessoas, né? E tentar, de alguma forma, tentar contribuir com esse processo. Eu acho que só de estar veiculando o meu nome em relação a isso, e eu poder estar envolvido com as pessoas, com os atores políticos lá, eu acho que a gente vai contribuir com alguma coisa. Sim. Você nunca foi candidato a nada lá? Não, nunca fui candidato a nada e, na verdade, resistia muito a isso. Toda a vida eu fui muito resistente a isso. E agora surgiu a oportunidade, a gente vai deixar, né, vai conversando, a gente já está conversando com algumas pessoas, e a partir dessas conversas, dessas articulações, é que a gente realmente vai, né, tomar uma decisão se a gente realmente vai ser candidato ou não. Eu costumo dizer que a história é interessante, as coisas acontecem no momento certo, seja para o bem ou para o mal, mas às vezes quando a gente ultrapassa um pouquinho ou quando a gente retarda, as coisas não fluem da maneira correta. Então, esse momento, após esse período na presidência, que você vem mantendo a presidência do hospital, convivendo com a situação do povo, com as mazelas do povo, te proporcionou a visão de que, se derem a oportunidade, você está à disposição do município. É isso. Na verdade, a gente já está, como eu te falei, a gente está contribuindo, né, para o município. Eu vou falar alguns números para você entender. Nós fizemos para Bom Jesus do Galho 1.169 cirurgias para o município de Bom Jesus do Galho. Isso em valores monetários corresponde que o município foi beneficiado em 4 milhões de reais em cirurgias. 4 milhões de reais. Imagine, Edilson, em Bom Jesus do Galho, um habitante ou um morador fazer uma cirurgia de ligamento cruzado, que se for para pagar uma cirurgia particular é 13 mil reais. Nossa. Ele fez pelo SUS, sem pagar um centavo sequer. Num hospital de qualidade. Num hospital de qualidade.
Então a gente está contribuindo para a comunidade, quer continuar contribuindo, independente do que acontecer, mas, né, de acordo com o que a gente está sendo solicitado, a gente está sendo, que as pessoas estão aderindo, estão, na verdade, vindo e agregando e perguntando, olha, eu acho que você fez um bom trabalho, você tem capacidade de fazer um trabalho bom na frente da prefeitura. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Mas eu acho que tem algumas características de um gestor municipal. Uhum. Então, essa é a minha visão. Se você é um empresário bem-sucedido, você, teoricamente, pode ser um bom prefeito. Uhum. Se você é um profissional bem-sucedido, teoricamente, você pode ser um bom prefeito. Eu estudei para isso. Eu estudei para fazer gestão. Uhum. Então, eu acho que, se Deus permitir, e Ele abrir as portas, primeiro, eu acho que eu estou preparado para ajudar o meu povo. Você vai fazer o seu 100% que você realiza em todas as atividades que você faz? É o mínimo que eu tenho que fazer. Porque, na verdade, fazer isso na prefeitura é obrigação. Uhum. Tá certo? Isso não você trabalhar com recursos do povo, você tem que ser muito mais cuidadoso do que com recurso próprio. Dinheiro da gente, se você quiser, você joga fora. Rasga, dou para quem eu quiser. Agora, dinheiro da população não é diferente. E aí é aquela situação, né? É quando você assume uma posição em que você sabe que você não é dono dela, foi alguém que lhe conferiu, e aquele poder não é eterno. Aquele poder é momentâneo para que naquele momento você haja no seu melhor. O Edilson, eu administro muito vaidade. Porque eu fui diretor de uma instituição que hoje tem 18 mil alunos. Hoje eu estou na presidência do hospital e toda vez que eu assumi algum cargo, meu pensamento foi ajudar pessoas. Uhum. E eu acho que o primeiro ponto de um prefeito é o seguinte, saber que ele não é prefeito, ele está por um período. Ele não é. E a outra coisa é o seguinte, a prefeitura você tem que ter um respeito e uma responsabilidade muito grande para estar na frente do município. Então eu vejo, por exemplo, esse desafio, eu sou muito pragmático para enfrentar as dificuldades. Eu vejo o desafio de administrar um município pequeno como uma grande responsabilidade, mas eu acho que pode ser feito um trabalho bom. Joel, eu queria agradecer, nosso tempo terminou, eu queria agradecer a presença aqui e dizer que nós estamos sempre à disposição. Gostaríamos de ter você aqui em outras oportunidades, para falar de outras coisas. E torço muito para que essa proposta que se apresentou para o prefeito Marco Antônio e também para o pessoal de Inhapim aconteça, para que nós tenhamos realmente essa saúde de qualidade que você conseguiu conquistar lá para Bom Jesus. Olha, Dilson, eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que eu sou muito comedido em relação a divulgar as coisas que a gente faz, mas é interessante que você faça, que aconteça umas entrevistas igual o que aconteceu aqui, para que a gente possa também mostrar que existem instituições que estão sendo bem geridas e que estão dando resultado e estão valorizando e dando, na verdade, o retorno que principalmente as pessoas carentes precisam de ter esse retorno. Muito obrigado. Eu estou à disposição para vir aqui em outras oportunidades. Eu agradeço e, com certeza, o nosso telespectador também agradece. Eu agradeço ao telespectador a essa parceria, marcando um próximo encontro semana que vem com um novo convidado. Um abraço e até mais.